Fala, Gamblas! Beleza? Hoje é dia de Interselection Infraestrutura FIC FRFCP. Esse nome grandão aí. Esse fundo, na verdade, tem dois nomes. Eu vou mostrar para vocês a outra forma de localizar esse fundo, porque nem sempre ele aparece com esse nome. Mas é um fundo do Banco Inter, focado em debentures, já te adiantando aqui. E como a maioria do conteúdo do canal foi sugestão tirada dos comentários. Então, vamos começar por esse tópico. E o comentário que gerou esse tópico aqui, esse assunto, foi o comentário do Alan Lucas, ok? Então a gente vai falar hoje desse fundo de infraestrutura do Inter, um fundo interessante para quem quer diversificar a carteira. E se você também quiser que seu comentário apareça aqui, não deixe aí de colocar a sua sugestão nos comentários, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se você não fez isso. Essas ações me ajudam não só a crescer, mas também a melhorar o conteúdo do canal, beleza? E se puder, dá um pulinho na minha página lá, visitar meu blog, também ajuda bastante, univeaulas.com.br, ok? Vamos prosseguir. Então, vamos entender o que é esse fundo, né? Que Paranauê é esse? Como eu falei, ele é um fundo que investe em fundos de infraestrutura incentivados, ou seja, ele é um fundo de fundos. Ele não atua comprando as debêntures, comprando, financiando empresas de infraestrutura, mas sim investindo em fundos fundos que já têm esse tipo de investimento. Então, se você não gosta de fundos, pode não ser uma boa. Para quem não liga para isso, para quem vê como uma forma de diversificar, pode ser interessante. Quase a totalidade são debentures, ou seja, esses fundos que ele investe são fundos que compram debentures, ou seja, investem em outras empresas através de debentures. E são fundos seus gestores, está com um errinho de concordância ali, mas basicamente são fundos feitos pela mesma galera que administra o próprio fundo do Inter, né? Então, o que ele faz é comprar cotas da própria casa, né? São cotas dos próprios gestores. Por que algumas empresas fazem isso? Por que alguns fundos eles compram cotas de cotas? Ou melhor, por que eles compram cotas de outros fundos da sua própria empresa? Porque muitas vezes esses fundos são caros para entrar e as pessoas acabam ficando de fora. Então, muitas vezes, para viabilizar, até para poder cobrar um valor mais baixo na cota, ele compra cotas de vários outros fundos que têm bons investimentos, pulveriza e fica um pouco mais barato para uma pessoa comum comprar. Então tem fundos que fazem isso. Não significa necessariamente que seja ruim. Existem outros fatores que a gente precisa avaliar para poder chegar a uma conclusão como essa. Ele também tem foco na valorização das cotas, ou seja, a estratégia dele basicamente é comprar cotas de fundo e esperar que elas se valorizem com o tempo. Dito isso, vamos ver aqui as características dele. Na imagem do lado direito aí, que abriu antes da hora, é o nível de risco. Ele é um fundo de nível baixo, mas não é muito baixo. Ele só é um risco aceitável. Qual é o risco de um fundo de fundos de debênture? É o chamado risco de calote. Como ele investe em fundos que compram debêntures, ou seja, empresta dinheiro para empresas, o risco é a empresa quebrar e não conseguir pagar. Mas empresas de infraestrutura geralmente têm bons contratos, então são empresas um pouco mais seguras. E como ele tem vários fundos, muitas vezes um fundo pode até compensar a perda do outro. Não é uma garantia, tá? Mas é um risco minimizado. Não existe risco zero nesse cenário, ok? O aporte inicial é interessante, de R$100, como eu falei. Geralmente fundos de fundos fazem isso para poder ficar mais viável, ou seja, para as pessoas comuns poderem acessar. A permanência, a movimentação, todo o dinheiro que você coloca, ou tira ou mantém, tem que ser pelo menos R$100. Então, você já sabe que para movimentar, você precisa movimentar sempre na casa dos R$100. Nem abaixo, mas pode ser acima à vontade. O prazo de aplicação, D+0. Para quem não conhece o termo, o que significa isso? Eu coloquei o dinheiro hoje, se tiver dentro do expediente deles, entra hoje mesmo ou logo cedo no dia seguinte, ok? D+0 é o dia que você fez a aplicação mais 0, ou seja, mais nenhum dia, é o dia da aplicação, salvo você ter aplicado fora do expediente deles. Já o resgate aí você tem que ficar de olho. A aplicação é muito rápida, você cotiza muito rápido, mas o pagamento é D+30
e D mais 32. O que é isso? D mais 30 para poder converter as cotas e D mais 32 para receber. É um fundo que você vai demorar aí para receber, ou seja, é o dia da aplicação mais 30 e o dia da aplicação mais 32. Então fica de olho nisso, que o pagamento aí leva mais de um mês para poder cair na sua conta. Então não é um dinheiro aí que você possa deixar aí guardado para alguma oportunidade ou para uma reserva de emergência. É um dinheiro que você precisa, é um dinheiro para você esquecer se for entrar nesse fundo. Então já fica ligado nessa informação. Ele tem taxa de administração, ela é volátil. A taxa mínima é de 0,38%, a máxima de 1,88%. Por que isso? Desculpa o cachorro no fundo, gente. Porque ele investe em fundos de fundo. Esses fundos têm taxas. Então a taxa máxima que ele vai te cobrar é 1,8%, mas o mínimo é 1,88% e o mínimo é 0,38%. Então as taxas são voláteis e mudam de fundo para fundo, ou seja, de aplicação para aplicação que ele faz. E essa é a desvantagem de você aplicar em fundos de fundos. Você vai pagar a taxa de ADM de outros fundos. Não tem taxa de performance, pelo menos isso. É uma forma, acredito eu, de compensar o fato de você ter uma perda aí na taxa de administração. E o risco, como eu já comentei, é um risco baixo. Então você tem aí um alto tempo para poder receber o pagamento, mas taxas que variam bastante, podem chegar a 1,88, mas o risco é baixo, então você pondera aí o que é interessante para você, né? O valor, o risco, o tempo para resgatar, então vai depender de pessoa para pessoa. Certo, a gente já falou aqui das características, ou seja, como esse fundo se comporta. Vamos entender agora como é que está alocado o patrimônio dele para você também saber se está sendo bem gerido. Do lado esquerdo você tem uma imagem aqui tirada da própria lâmina do fundo, que é a composição teórica, ou seja, a composição que o gestor desse fundo tem a intenção de fazer. No caso, 97% de debêntures incentivadas, vamos abrir um asterisco, essas debêntures incentivadas são fundos de fundos. E 3% aí de caixa. Na prática, ele não tem caixa, está em 0% ali. Na verdade, ele tem R$122 de caixa para um fundo com 58 milhões aí de patrimônio. Isso não é nada, tá? Ele tem despesas maiores. Então, ele é um fundo aí que, na verdade, ele está todo alocado, praticamente tirando aí as contas, né, que tem valores a pagar e valores a receber, ali do lado direito, que é o patrimônio real. Esse snapshot é do mês 7, tá? Não está atualizado, porque demora para atualizar essas informações, mas é uma forma da gente acompanhar. De qualquer forma, o snapshot dá para ter uma ideia de como o gestor trabalha. Então, ele está alocado 99,83%, quase tudo, nos fundos de investimento, ok? Não é debênture de verdade, é fundos que aplicam debênture, e ele já está quase tudo alocado nos fundos. Ele não tem uma reserva muito boa, não. Enfim, eu não gosto muito de um fundo que não tem um caixa aí para queimar gordura, mas o gestor deve saber o que está fazendo. Então fica aí também a seu belo julgamento aí. Aqui tem a performance, caso você queira dar uma olhada. Esse fundo não está com uma performance tão legal assim. Em 12 meses, a rentabilidade dele foi de 6,68%. Ele só passou o CDI, está pequenininho para mim aqui. O CDI acho que deu 4%, no máximo 5%. Realmente não estou conseguindo enxergar daqui, porque está pequena para minha tela aqui. Mas ele teve 6,68% e o Ibovespa 10,3%. Ele não tem passado o Ibovespa. Então é um fundo aí que perde para a bolsa, mas ele tem um crescimento constante. O CDI ele passa, tá? É melhor que a renda fixa nesse aspecto. Mas ele não nem em sonho ali ele passou a bolsa, ele nem tentou. Então não é um fundo para vencer a bolsa. Pode ser que em algum momento ele consiga, né? Às vezes ele consegue uma negociação aí, um dos fundos consegue uma boa jogada aí com as debêntures, fazer uma boa aplicação. Mas na prática é quase uma renda fixa. Melhorzinho um pouquinho que uma renda fixa. Em 24 meses ele teve 7,95%. A volatilidade dele é extremamente baixa, mas nem precisava ter olhado ali, que é de 1%. Porque no gráfico dá pra ver que ele tem um crescimento constante com pequeníssimas variações. Então, esse gráfico são dos 12 últimos meses. Então, se eu tivesse aplicado no início do ano,
não estaria muito diferente disso. Então, ele tem essa vantagem aí de ser bem estável, mas não vence a bolsa. Bem, por enquanto não, né? Mas a bolsa também tem seus momentos de queda. Para quem quer ter uma alternativa, pode ser interessante. Então vamos lá. Será que esse fundo é interessante para você? Bem, como eu já tinha comentado, ele é um pouco melhor que a renda fixa. Eu deixei já os tópicos aí na tela para você acompanhar a minha linha de pensamento. Ele também é um fundo de baixo risco, então, para quem é conservador e não tem pressa de pegar o dinheiro, pode ser até uma opção interessante. Não é a melhor das melhores opções, não é o alecrim dourado da fazenda, mas, enfim, se você não tiver pressa para receber, é um fundo até interessante para quem é conservador. É ideal para diversificar a carteira, claro, é um fundo de infraestrutura, ou seja, para você aí que quer aplicar em outros setores, já está na bolsa, já tem renda fixa e quer aí apostar em infraestrutura, é uma alternativa válida, né? Não desmereço ela, então pode ser interessante para quem vai diversificar a carteira. Mas não é indicado para reserva de emergência ou oportunidade, ou seja, é bom que você já seja um usuário um pouco mais avançado, um investidor um pouco mais avançado, alguém que já tenha outros investimentos, que não dependa muito dos rendimentos desse fundo, ou seja, não vai fazer isso para você ter uma reserva, não vai fazer isso para iniciar um investimento, mas para complementar o que você já tem, algo para fazer sem pressa, lá daqui a alguns anos, quando você achar que é a hora, você sai do fundo, mas acho que não é o fundo para você entrar pensando em sair. É para esquecer até chegar aquele momento da vida que você pensa agora já chega. Então é para isso. Não é um fundo aí para quem quer ter dinheiro para saque rápido, vamos dizer assim. Certo? Pessoal, foi um breve resumo. Desculpa o origami. Mas eu vou ficando por aqui, não vai embora ainda. Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Eu quero saber o que vocês acharam. Algum de vocês aí já investe nele? Qual é a sua experiência? Tem outro fundo que quer ver aqui no canal? Deixa aí, eu gosto de analisar os fundos de vocês. Mesmo que eu não invista no fundo, eu gosto de conhecer. Então, eu trago as informações, eu vou dando algumas impressões, mas lembrando, eu não sou analista financeiro, sou só um CPF que, como vocês, gosta de procurar boas oportunidades. Então, tome isso aqui como uma experiência, ok? Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, comente, os comentários de vocês geram conteúdo e se inscreva no canal se não fez isso. Isso me ajuda demais a crescer e a tentar também a melhorar o conteúdo desse canal. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.